Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso Deus Está Morto. Hoje para ler Atos capítulo 16, amém? E a gente ser edificado pela palavra de Deus. Que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e ela nos ajuda a ter entendimento das coisas e como vencer todas as coisas, amém? Paulo leva consigo a Timóteo. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui de cara é que mesmo a divisão que a gente vê no capítulo anterior, entre Paulo e Barnabé, não fez a igreja parar. A igreja tem que continuar, apesar de tudo aquilo que às vezes acontece. Às vezes as igrejas têm problemas de divisões, problemas internos por questões, mas a igreja não pode parar por causa disso. E é isso que a gente aprende aqui em Atos capítulo 16. E a gente aprende que daí Paulo leva consigo Timóteo. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. A visão em Troade. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E, tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé. Ele rogava, dizendo: passa a Macedônia, ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então aqui a gente vê o seguinte, que eles foram impedidos, Tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Então o que a gente aprende aqui? A gente aprende aqui que o Espírito Santo, ele às vezes vai nos impedir de tomar decisões específicas, porque às vezes a missão dele é em outro lugar. Então a gente aprendeu anteriormente aqui que Deus não para, a igreja não para quando existem brigas, discussões, quando existem controvérsias, a igreja não para, a igreja continua. E a gente aprende aqui no 6 ao 10 que o Espírito Santo às vezes pode parar decisões nossas porque ele quer outras melhores. Então eles não conseguiram pregar em Bitínia. Tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé. Ele rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então, ele impediu eles de anunciar o Evangelho em um lugar porque ele queria que ele anunciasse em outro. Como sempre, nosso evangelismo, nossa pregação, ela sim tem um aspecto que é nós estarmos sujeitos ao Espírito de Cristo, ao Espírito Santo. Então não é, eu vou pregar o Evangelho onde eu quiser. Não, eu quero pregar em todos os lugares, mas o Espírito Santo de Deus é que me guia qual é o melhor local para mim pregar o Evangelho, entendeu? Então o Espírito Santo de Deus, ele tem que fazer parte nas minhas decisões, ele tem que fazer parte, ele tem que participar comigo das decisões, tá bom? Paulo em Filípios. Lídia convertida. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia. No dia seguinte, a Neápolis. E dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor
lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Então a gente aprende aqui que o Espírito Santo de Deus, ele convence até aqueles que a gente acha que não são merecedores, ele convence do pecado e faz transformação. A cura de uma jovem adivinhadora. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Então, quando eles oravam para as pessoas, existiam pessoas que estavam realmente possessas de espíritos imundos, e o Espírito Santo, ele dava a liberdade a essas pessoas. Paulo e Silas, açoitados e presos. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu aos pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De noite sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Então aqui a gente aprende uma coisa, meus irmãos. A gente aprende que do capítulo 16 ao capítulo 18 a gente trata aqui da questão da menina, né, da mulher ali que tiraram o espírito de adivinhação dela, né? Uma jovem que tinha um espírito de adivinhação que dava lucro aos seus senhores, e eles expulsaram aquele espírito dela. E a gente vê que por eles fazerem isso, a gente vê que do 19 até aqui o 26, né, a gente vê essa questão de eles perseguirem ele porque eles tinham acabado com o lucro deles. Então muitas pessoas usam da religião para ganho pessoal, para obter lucro. E com isso eu não quero dizer que você não pode sustentar ministro do evangelho, não é isso. Mas no caso específico, o que eles faziam? Eles pegavam uma mulher com espírito de adivinhação para ganhar dinheiro, ou seja, ganhar dinheiro às custas de uma pessoa, entendeu? E eles combateram isso, expulsando aquele espírito daquela mulher. E o resultado é que foram perseguidos. Mas aí, olha só o que a gente vê aqui no versículo 23, aliás. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu aos pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Então, ao mesmo tempo que foram perseguidos por fazer justiça, também Deus os livrou da prisão quando esses cantaram louvores. E ainda por cima a gente vê que há conversão, mesmo com a desgraça deles terem sido presos porque tinham expulsado um espírito de uma pessoa que dava dinheiro a seus senhores. A gente vê aqui no versículo 27, a gente vai ver aqui que mesmo assim Deus é fiel e ele cumpre tudo aquilo que ele prometeu. E olha só o que acontece. A conversão do carcereiro. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido.
Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo. Prostrou-se diante de Paulo e Silas, depois trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Então a gente vê aqui que, apesar de tudo aquilo que de ruim tinha acontecido, nós vemos aqui que ele conseguiu ganhar mais uma pessoa para Cristo, a pessoa se converteu a Cristo, e não só ela, todas as pessoas da sua casa. Mas a gente vê uma promessa aqui, ó: crê no Evangelho e será salvo tu e tua casa. Deixa eu achar aqui, ó: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Só que a gente vê que para cumprir essa promessa, nós não devemos deixar de ter exemplos cristãos e de pregar o Evangelho para os da nossa casa. E lhes pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa e, com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Então, apesar de toda a tribulação que tiveram, apesar de toda a perseguição que tiveram, eles pregaram o Evangelho, falaram aqui, ó: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, e lhes pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Ou seja, nós devemos crer e será salvo nossa casa, isso é uma promessa, mas nós devemos crer, e para ser salvo a nossa casa, nós precisamos falar para eles também da palavra. Nós precisamos incentivar eles a ler a Bíblia, a ter uma vida cristã. Não é simplesmente a gente dizer: crê no Senhor Jesus, tu e tua casa. Nós precisamos crer, mas nós precisamos anunciar isso para as pessoas que estão à nossa volta, tá bom? Paulo e Silas livres da prisão. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras. Os pretores ordenaram que fossem postos em liberdade. Agora, pois, saí e idem em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao carcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora, às ocultas, lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e esses ficaram possuídos de temor, quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles, e lhes pediram desculpas e, relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo se retirado do carcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Veja, mesmo diante da perseguição, Paulo e Silas não ficaram calados. Eles continuaram anunciando a palavra da verdade. Por quê? Porque eles sabiam da esperança que eles carregavam. Então, mesmo diante da dificuldade, eles não pararam, porque eles sabiam que Jesus vive. Amém? Senhor Deus, obrigado por essa palavra de hoje, obrigado por esse ensino de hoje. Pai, dá essa graça pra gente viver esse evangelho e ser achado no Senhor como filhos amados teus. Deus, em nome de Jesus Cristo, que cada um aqui possa ler sua palavra, ter comunhão com o Espírito Santo e ter uma vida de entrega ao Senhorio de Cristo. Deus te abençoe. Até amanhã, que vamos ler Atos capítulo 17. Valeu, valeu!